Fala turma, tudo bem com vocês? Mais um episódio da nossa série aqui falando sobre o Copilot for Security, tá? E eu gostava de poder hoje falar um pouco mais com vocês sobre a parte dos plugins, tá? É uma parte extremamente importante e que sem eles eu arrisco dizer que vocês não conseguiriam fazer nada dentro do Copilot, porque os plugins é exatamente aquilo que vai permitir com que o nosso Copilot for Security, com a nossa ferramenta, a nossa feature, ela possa então fazer as ações que ela precisa fazer, tá? Eu costumo falar ações porque uma coisa que eu sempre falo, uma coisa que eu sempre tenho pregado, vamos assim dizer, nas minhas apresentações sobre o Copilot for Security, é que ele é uma ferramenta de consultas, né? Ele é um chatbot, então eu utilizo o Copilot para faço uma pergunta, ele vai processar isso e vai me trazer uma resposta. Portanto, ele não está na prática agindo, fazendo, clicando, ativando, né? Ele não vai por esse caminho. O caminho dele é ele vai ter uma base de dados, ele vai ter ali as informações que ele vai poder consultar. Depois eu tenho um prompt, tendo esse prompt eu faço as minhas perguntas e ele então vai lá e traz as respostas para mim com base naquilo que ele sabe, tá. Só que existe uma peça interessante aí no meio do caminho, que é justamente os plugins, tá bom. Os plugins vão entrar aqui para poder fazer esse jogo acontecer. No nosso vídeo passado, que eu intitulei como comece a usar, eu acho, se eu não estou em erro, a minha ideia era te mostrar como é que você faz para ativar o Copilot dentro do teu ambiente, tá, e poder trabalhar com ele ali dentro. E eu falei que nesse processo de ativação ou de criação, né, de instalação, chame como você preferir, existem 2 maneiras de eu fazer isso. Eu posso ir dentro do portal do Azure e fazer a criação toda por lá, e depois eu só venho no portal do Copilot e acesso já a minha ferramenta ativada, né, ou a ferramenta instalada. Ah, ou então eu posso ir diretamente no portal da ferramenta e fazer essa ativação. E o que eu gostava de fazer aqui? Como eu fiz uma primeira demonstração, que foi indo lá no portal do Azure, deixa eu só partilhar minha tela aqui. Quero este aqui, isso. Ah, eu gostava de fazer uma configuração aqui, tá bem? Dentro pelo próprio portal do security da Microsoft, do Copilot for Security. E Marcos, como é que eu faço isso? Bom, você vai ter que ir dentro do security copilot.microsoft.com. Ele vai te abrir essa tela, ele tá exatamente na tela de ativação da ferramenta, porque eu não tenho. Eu propositalmente, eu excluí tudo. Então eu vim cá, só para vocês verem, né, se eu voltar aqui dentro do meu portal do Azure, procurar pelo Microsoft o Copilot for Security, eu não tenho nada, zero, bola, tá limpinho, tá bem? Então, o que eu gostava de fazer com vocês, e eu espero que tudo funcione aqui sem problema nenhum, tá bem? Para que a ativação possa ocorrer sem problema nenhum aqui dentro, tá? Espera aí, desculpa eu sair da tela. Pronto. Ou seja, eu não tenho nada, como eu tinha mostrado, eu não tinha nada dentro do Azure, eu também não vou ter nada dentro do próprio portal do Copilot, então eu vou ter que vir aqui, por exemplo, e escolher qual que é o meu resource group, eh, vou colocar deixa eu colocar aqui dentro deste, pode ser ué, mas eu acho que eu tinha criado um resource group, não tinha? Não, verdade, não tinha. Tá bem, então vou deixar aqui dentro desse. O capacity é um nome que você queira dar, mas ao mesmo tempo é um nome que tem que ser exclusivo, tá? Não pode estar sendo utilizado. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um SCU YouTube, já que é o vídeo que eu estou fazendo aqui com vocês. A localização, como eu disse, eu tenho que dizer aonde que eu quero que esse recurso seja criado. Ele me dá essas 4 opções: Estados Unidos, UK, Europa e Austrália.
Então eu vou deixar o meu em Europe, tá. Também posso dizer: "Olha, se essa localização tiver demasiado tráfego, tá muito cheio, tem muitas pessoas", ou seja, o data center da Microsoft que está por trás disso, eh, tiver muito lotado, me leva para outro sítio, tá. Na prática, qual que é o problema que vocês podem encontrar aqui, pessoal? Caso, tá, a sua empresa, ela esteja ela tenha, um processo muito forte de compliance, de que os dados não podem, por exemplo, aqui, hoje eu vivo em Portugal, então a empresa, ela tem uma parte de compliance, de regulamentações que eu não posso tirar os meus dados de dentro da União Europeia e blá-blá-blá, e eu teria problema se eu marcasse essa opção, porque, por exemplo, não sei, a Austrália vai estar mais vazia, então o Azure vai me mandar, para usar esses recursos do lado de lá, tá. Então, atenção só a este detalhe, se eu piscar aqui, se eu fizer esse pisco aqui, ele me faz isso automaticamente, se eu não marcar, ele não faz, então eu vou deixar desmarcado. Aqui, a região do próprio capacity, então ele já até coloca aqui para mim que eu estou no Europe West. Detalhe, eu tenho North Europe e West Europe. Normalmente, West é são os data centers com valor mais elevado, tá? O North Europe normalmente costuma ser mais barato, tá bem? Agora a gente está falando de um recurso que ele é um bocado extensivo o preço, né? Portanto, no final do dia não faria tanta diferença aqui entre um e outro, uma vez que a ferramenta está sendo cobrado por hora, tá bem? Depois, quantas unidades de computação eu quero, né? Quantas SCUs, Security Computer Unit, eu vou estar utilizando aqui dentro. E depois eu tenho que marcar dizendo que eu confirmo que eu li, tá? No meu caso, eu vou deixar só um, óbvio, porque a partir do momento que eu clicar no criar aqui, eu já estou sendo tarifado em $4 na minha conta. Portanto, é melhor ser 4 do que eu subir isso aqui para 2 e transformar em 8, né? Então vamos cruzar os dedinhos aqui para ver se tudo vai dar certo. Não foi possível tentar a capacidade, porque essa capacidade alimentará o Copilot. O que que ele diz aqui? Não foi possível criar, tente novamente. Ok, criar uma nova capa. Eu não escolhi a quantidade? Escolhi. Criar uma nova capacidade. Vamos lá. Resource Group. Ok. A localização. O nome da capacidade é SCU SEC. Vamos mudar o nome dessa aqui. Região da capacidade. Aqui, localização. Eu quero na Europa. Ah, pode ser porque está congestionado. Vamos ver se é isso? Não, agora foi. Capacidade criada com êxito. Não sei se eu esqueci de fazer alguma coisa. Agora eu seleciono aqui qual que é a capacidade que eu quero. Percebam que ele já está aqui para mim o nome que eu acabei de criar, né? SCUSEC. Peço para aplicar. Porque primeiro ele faz a criação, agora eu tenho que setar dizendo qual que é que eu vou estar utilizando. E pronto. Ele me diz, ó, tá tudo pronto, esse aqui tá subscript, blá 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 blá, tá tudo criado aqui, ok. Next, next, next. Era para aparecer mais uma tela, mas ele não apareceu, ok, sem problema. Às vezes ele aparece, eu acho que é só na primeira vez que você faz a ativação que ele aparece uma tela inicial perguntando o quê? Ele faz uma pergunta depois que você seleciona a capacity. Eu acho que tem alguma coisa a ver com, tem alguma coisa a ver é sobre a tela, se tu quer a tela escura, a tela clara e tal, 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 tu consegue personalizar, tem algumas personalizações aí que tu consegue fazer nisso. Depois tu tem que vir mesmo na parte das configurações, tá, das definições, mas para já, é só na primeira vez. Mas Marcos, espera aí, mas tu acabou de criar, é a primeira vez, por que que isso não apareceu de novo para ti? Porque os dados não são excluídos, de forma automática, tá? Eu posso apagar todo o Copilot, vamos assim dizer, toda a instalação, toda a ativação, toda a SCU, para não custar dinheiro para mim, mas os dados continuam ativos durante um tempo, ok? Agora, o nosso tema é plugins,
né, tem nada a ver com instalação e ativação da ferramenta, isso aí, ativação foi no vídeo passado. Eu só quis mostrar como é que eu posso fazer de uma outra maneira também, já que o vídeo passado mostra o portal da Azure e agora aqui eu estou mostrando dentro do portal do Copilot for Security. Pessoal, um pedido, de sempre, se esse conteúdo está sendo útil para vocês, se está agregando valor, se vocês estão conseguindo aprender, se, eh criar, todos esses laboratórios aqui, tá valendo a pena, me ajudem aí, dá um curtir no vídeo, compartilha esse vídeo com mais pessoas, se inscreve no meu canal. Eu gostava de fazer aqui um agradecimento gigantesco a todos vocês, tá. Esse canal do YouTube, ele nasceu aqui, eu não vou dizer de brincadeira, mas ele nasceu, assim, de uma maneira muito espontânea, tá. A minha ideia de criar o canal do YouTube para estar trazendo esses conteúdos. A partida foram muitas pessoas que me pediram para fazer isso sobre temas de Purview, e de Intune, na verdade mais Intune. Algumas pessoas falaram: "Marcos, olha, a gente não consegue encontrar muito material aí, de Intune de forma gratuita na internet, e quando acha, às vezes não está na língua portuguesa, está na língua inglesa, o que dificulta um pouco aqui o entendimento. Já que tu entende um pouco da ferramenta, compartilha com a gente aí isso e tal", e daí assim nasce o vídeo, o canal do YouTube, tá. E eu confesso que eu fui trazendo outras coisas, então eu trouxe Intune, eu trouxe um preparatório da SC100, depois eu trouxe uma da SC400, depois teve a da 400, inclusive ainda não acabei, tá, não esqueci dela, ainda tô gravando os vídeos dela, faltam poucos episódios, mas ainda eu vou soltar isso em breve. Ah, esse do Copilot for Security é porque é o que eu tô vivendo hoje, eu tô trabalhando em cima de Purview e Copilot, então são 2 ferramentas que tá muito no meu dia a dia, eu passo o dia inteiro, né, olhando para esses portais, então acaba que o conhecimento também tá mais fresco na cabeça, é muito mais fácil e mais simples eu trazer aqui um conteúdo para vocês, de algo que eu tô vivendo mais no meu dia a dia. E eu estou extremamente feliz, porque eu criei esse canal em maio do ano passado, maio de 2023, então nós estamos com um pouquinho mais de um ano, porque eu estou gravando esse vídeo no começo de julho, hoje são dia 10 de julho, e eu ultrapassei a barreira dos 4.000 inscritos nesse canal, já vai em 4.000 e qualquer coisa. Então eu estou extremamente feliz, porque, a gente sabe, eu sei, tá, o valor que tem de estar produzindo esses conteúdos, toda a entrega que tem que existir para a gente poder realmente construir algo com qualidade. E também não é barato, vocês acabaram de ver, eu estou ativando uma ferramenta que está me cobrando $4 por hora. E isso realmente está saindo do meu bolso, eu não tenho ninguém que me patrocine em relação a isso. E eu sei que eu tô num mercado muito nichado, se é que existe essa palavra, né. Então eu tô falando de cloud, dentro da cloud eu tô falando de Microsoft, que eu tô falando de security, e aí eu entro no Copilot ou num Purview, ou num Defender, ou no Intune, alguma coisa assim. Então você chegar numa expressão dessa de 4.000 inscritos no canal, eu acho fantástico, formidável, e quero agradecer publicamente a vocês que me acompanham, que me apoiam, que curtem os vídeos, que compartilham, que se inscrevem no canal, isso é fantástico. Eu sempre deixei claro que minha ideia não é ganhar dinheiro aqui com o canal do YouTube, até porque não dá mesmo, é impossível, tá? Então, me apoiem, me ajudem aí, vocês vão eu sou eternamente grato a vocês. E falando dos plugins, pessoal, então eu preciso entender 3 pilares quando eu falo de plugins dentro do, Copilot for Security, tá bem? Primeiro, eu tinha mostrado para vocês que aqui embaixo é a parte do que a gente vai chamar mesmo de prompt, é onde eu vou parar para escrever e falar com o Copilot. E vocês vão perceber que aqui eu tenho mais 3 botãozinhos, tá? O de submeter o pedido, ou é só apertar Enter, né, dá na mesma. E aqui eu tenho um de pedidos e aqui eu tenho um de origens. Esse botãozinho de origens é justamente, se vocês estiverem na versão em português junto com a minha, é justamente aqui onde eu vou brincar com os meus plugins, tá? E vocês vão perceber que aqui eu tenho uma categoria, por exemplo, chamada Microsoft, ou seja, significa que foi a própria Microsoft que desenvolveu o plugin para mim para um determinado recurso, que, by the way, são deles, tá? Então, por exemplo, eu tenho como conectar o Copilot ao Azure Firewall, ao Azure WAF, né, que é o meu Web Application Firewall. Eu tenho o meu Defender,
External Attack Surface Management, e eu tenho mais 9 aqui para baixo, que se eu clicar, ele me fala: "Olha, eu também posso ligar ao Defender Threat Intelligence, ao Defender XDR ou XDR, ao Microsoft Entra ID, ao Intune, ao Purview, ao Sentinel, posso fazer consultas de KQL ou KPQL, se estiver em Portugal, para o Defender XDR e para o Sentinel. Também tem um para o AI Search e somente isso. Isso é tudo que a Microsoft já fez, já entregou nas minhas mãos e é justamente para trabalhar com ferramentas deles. Aqui a gente pode falar sobre várias coisas, mas o ponto principal é, se eu quiser trabalhar com Azure Firewall, ou melhor, se eu tiver um Azure Firewall dentro do meu ambiente e quiser que o Copilot possa ir lá falar com ele e trazer informações, trazer outputs para mim sobre o que está acontecendo dentro do meu firewall ou até mesmo dentro do WAF, eu tenho que ligar ou desligar isso. É simples assim. Não tem nenhum segredo, tá? Essas engrenagenzinhas, em alguns momentos vocês podem ver elas em algumas ferramentas, e quando eu clico aqui nessa opção, é aonde eu vou fazer a conexão com ela, tá? Olha, qual que é o nome do Log Analytics Workspace, qual que é o Application Gateway que está para lá, Subscription ID dele, o Resource Group Name para o Application Gateway do Log Analytics, blá blá. Ou seja, eu preciso passar a URL do front door, caso exista, né? É tanto que está aqui, na verdade não é caso exista, é opcional. Eu posso colocar se eu quiser ou não, para que ele possa ir lá também consultar ele, tá? O nome, o Workspace Name do Log Analytics para o front door, porque aqui eu também posso bater lá dentro do front door e tal, tal, tal. Óbvio, né? Ele não sabe, ele não tem uma bolinha de cristal, ele não vai fazer milagres para mim em relação a isso. Então eu também tenho que, é importante que eu faça essas configurações dentro dele, tá? Outra coisa importante aqui de lembrar é Microsoft Defender Threat Intelligence. Eu acho que isso é um tema muito conhecido, o Threat Intelligence, mas caso você não saiba, quando eu falo de Threat Intelligence, eu estou falando de uma equipa de segurança da própria Microsoft, tá? Eu estou falando de pessoas, eu estou falando de recursos, eu estou falando de um big SOC, vamos assim chamar, que a Microsoft tem. Até a última vez que eu olhei sobre isso, essa informação, a Microsoft esconde muitas coisas e é proposital, porque ela não pode deixar todas essas informações públicas, caso contrário, facilitaria a vida dos atacantes, né? Então é entendível o que a Microsoft fala ou não, mas até a última vez que eu vi, girava em torno de mais de 3.000 pessoas, seres humanos, que trabalham para a Microsoft o dia inteiro em busca de ameaças, vulnerabilidades, problemas que podem estar acontecendo, né, na área de tecnologia, e é de responsabilidade dessas pessoas, não só encontrar essas vulnerabilidades, e atenção que elas ganham mesmo dinheiro para isso, tá? Como também dizer como é que eu resolvo esse problema. Então a Microsoft vai juntando isso, ou seja, tem pessoas trabalhando, tem computação por trás disso, obviamente, tem machine learning, tem generative AI, blá blá blá. Então eles vão captando essas informações, vão encontrando as respostas, vão armazenando isso no que eu vou chamar de banco de dados gigantesco, e esse banco de dados a Microsoft partilha com o seu cliente, tá? Muito disso ela usa para a própria defesa dela de forma global, a todos os tenants, a todos os clientes, e ela também deixa isso disponível para ti, caso tu queira consultar e conhecer e trabalhar com isso. By the way, isso é pago, tá? Isso é um licenciamento pago à parte. Mas, caso você compre o licenciamento na verdade não é licenciamento, né, caso você ative o Copilot for Security dentro do seu ambiente, a Microsoft te entrega inteiramente grátis o Threat Intelligence aqui para dentro da tua ferramenta, por isso que ele já está até ativado bonitinho aqui. Então, ó, são artigos, são perfis de inteligência, são vulnerabilidades, são indicadores de comprometimento, para máquinas, ameaças analíticas, ou seja, é tudo que ela tem de informação sobre os ataques, os atacantes, as técnicas, as táticas, as práticas, o que a gente chama de TTP, tudo vai estar aqui dentro à tua disposição e você pode tirar proveito disso ao fazer perguntas ou pedir sugestões ou pedir orientações dentro do teu Copilot for Security,
ok? E aí você tem as outras, como o Defender XDR, o Entra ID, o Intune. Max, por que que o Purview aqui para ti aparece como não disponível? Pessoal, isso aqui foi proposital, eu ter deixado ele como não disponível, tá? Por quê? O Purview é muito recente, eu não vou me lembrar a data agora, mas é mesmo muito recente, fazem poucos dias, que o Purview deixou de ser preview, e ele passou a estar realmente, available, tá. Por exemplo, o Sentinel, ele ainda tem a marca de preview, ele ainda não está 100%, em produção, vamos assim dizer. Lembre-se sempre, o que é preview não se mete em produção, porque se você coloca em produção e der alguma asneira, a Microsoft olha para você e fala: "Amigo, eu te disse que isso era preview, você colocou em produção por sua conta e risco, então resolva, tá? Desenrasca-te aí", ok? Então o Purview, ele pode estar como não disponível por 2 questões, por exemplo, uma, eu não tenho licenciamento do Purview. 2, eu não disponibilizei ou eu não permito, aí aqui eu estou falando eu estou entrando num tema de privacidade, de proteção dos dados, de que isso e blá-blá-blá, blá-blá-blá, então eu crio regras que impeçam com que o Copilot vai consultar as informações que o meu purview sabe, ok? Marcos, mas o Copilot não pode consultar os arquivos que você tem? Se ele estiver ligado no Purview, ele consegue olhar tudo que eu quero, tá? Então eu deixei travado propositalmente, então não posso nem fazer a ligação dele, ele realmente está indisponível. Esse plugin está atualmente indisponível, porque tem restrições de acesso do Microsoft 365 aos serviços e dados dele, né, aos serviços e dados do 365. Se você quiser, vá nas configurações de proprietário, de owner, e permita isso, que isso seja feito lá dentro, tá? Então, eu deixei bloqueado propositalmente, para poder mostrar para vocês. Outra particularidade é as queries feitas em KQL, né, em Natural Language do KQL, for Microsoft Defender XDR e for Microsoft Sentinel. Marcos, espera aí, KQL ou KQL, dependendo de onde você está me ouvindo, é a mesma coisa, é a mesma linguagem. Por que que eu tenho um plugin do Copilot para XDR e tenho um plugin de Copilot né, para Sentinel? Por uma questão muito simples, pessoal. O Copilot, você tem que saber perguntar. Se você não souber perguntar, ele não vai saber te responder. E quanto mais direto e preciso for a tua pergunta, mais correta vai ser a tua resposta, ok? Não só correta, como completa. E aí você precisa entender uma coisa: Defender é uma coisa, Sentinel é outra coisa. Eu tenho tabelas diferentes, eu tenho origens diferentes, eu tenho dados sendo armazenados em locais diferentes, portanto, eu tenho plugins de KQL diferentes. Simples assim, ok? Então, se eu quero para o XDR, eu ativo esse. Se eu quero para o Sentinel, eu ativo esse. E por que que esse aqui não está ativado e esse de cima está ativado, Marcos? Simples. Preview está desativado. E também, se vocês voltarem aqui em cima, o meu Sentinel, ele também está como preview. Ele até está habilitado aqui, mas ele não tem nada configurado. Eu não configurei absolutamente nada dentro dele aqui dentro, ok? Depois disso, eu tenho os plugins que não são produtos Microsoft. Prestem bastante atenção nisso. Eu estou falando de aplicativos que não são Microsoft, como o Krill, o Shodan, esse outro que é o Abuse IPDB, aquele me diz que tem mais 18, ou seja, nada disso aqui é Microsoft. O CyberArk, que ainda está em preview, o Darktrace, que também está em preview, e blá blá blá. Nada disso aqui é Microsoft. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, a própria Microsoft falou: olha, eu vou fazer um plugin para o Shodan, e você usa ele como quiser. Você clica aqui no configurar e vai colocar as informações, as API, das keys e blá blá blá, né? Qual que é o value que eu tenho, ou seja, como é que eu vou colocar, qual que é a key que eu tenho para aceder lá no Shodan e tal, e eu configuro ele aqui. Ou seja, a própria Microsoft já me entrega isso. Por exemplo, plugin para ServiceNow, atenção que também está em preview. Plugins para o Splunk, atenção que também ainda está em preview. Marcos, mas
Por que que a Microsoft faz isso? Por que que ela desenvolveu um plugin para você conectar direto no CyberArk e poder, os plugin permite interações com CyberArk SaaS Services para gestão de privilégios de contas. Então eu posso fazer o Copilot ir lá e puxar informações para mim sobre isso. Mas por que que a Microsoft fez isso? Ela é boazinha desse tanto? Pessoal, pode ser, por exemplo, porque ela quer ajudar no teu processo. Pode ser porque ela tenha uma parceria com esta empresa, por exemplo, a ServiceNow, a CyberArk, e então ela sabe que os clientes dela utilizam o URL Scan, por exemplo, então ela fala assim: "Ó, faz parte do teu dia a dia, faz parte do funcionamento do SOC. Eu percebo que o SOC utiliza essas ferramentas que não são minhas, Microsoft, portanto, eu vou te ajudar aqui já desenvolvendo o plugin, isso apoia, ajuda na tua adoção desta ferramenta Copilot for Security, ok? E aí aqui embaixo eu tenho para sites, ok? Essa opção aqui, pessoal, Public Web, eh, essa opção aqui de Public Web, ah, Content Downloads, essa chavezinha aqui, ó, de ligar e desligar, é a opção que você tem para permitir que o Copilot for Security vá à internet ou não, ou ele fique restrito somente dentro do teu ambiente, tá? Muita atenção a isso, porque é algo muito simples de se fazer, mas por trás disso é uma mecânica extremamente perigosa, tá? Você permitir que o Copilot não só consulte os dados que estão dentro do teu ambiente, como também na rua, publicamente, ele esteja ligado na internet. E aqui embaixo eu tenho a questão dos personalizados, ou na versão em inglês, talvez fique mais fácil de você perceber, que é o Custom Plugins. São os plugins customizados, aonde eu chego aqui e falo: "Não tenho nada do que eu quero aqui na Microsoft", para os que a Microsoft fez e que não é dela, também não tem. Isso não é algo que está público diretamente na internet, então eu vou customizar o meu plugin para, por exemplo, sei lá, eu quero um plugin que vá falar com o LinkedIn. Sei lá, estou dando um exemplo qualquer aqui, tá? Ou pegue uma ferramenta como um Tenable, que é uma ferramenta de scan de vulnerabilidades, ok? Faz vulnerability management. Então, o Tenable, eu não tenho ele aqui em cima, a própria Microsoft não fez, então se eu quiser, eu paro para fazer. Eu vou perceber como é que isso funciona e chego aqui e vou criar o meu custom plugin, ok? Pessoal, desta maneira, então cliquei ali, ele me fala, é um plugin usando YAML ou JSON, um arquivo. Quem tem acesso a esse plugin, se é só eu ou qualquer pessoa da minha empresa, então posso partilhar para que outras pessoas possam utilizar o plugin que eu criei, ou se eu estou vindo através de um plugin da OpenAI, né, vai ser a origem, como que eu vou construir esse custom plugin que eu quero, tá? Tem essas duas opções. E muita atenção a essa opção aqui, tá, pessoal? Quando vocês vierem aqui no adicionar plugin, custom plugin, cadê? Deixa eu sair aqui. Acho que deu algum bugzinho na minha tela. Então, quando vocês vierem aqui no Custom Plugins aqui embaixo, tá? Adicionar o plugin, muita atenção a esse espaço aqui. Quem que pode ver se é só eu ou se é qualquer pessoa da minha empresa, por 2 motivos, tá? Primeiro motivo, eh, você pode desenvolver e alguém falar: "Olha, ô Marcos, cadê o plugin?" E eu falar: "Ué, tá feito, tá lá". "Não, não tá, não consigo ver, não tem plugin. Eu tô fazendo o meu prompt aqui e eu não consigo buscar a resposta". "Ah, é porque eu fiz com o meu perfil e aqui ele tá preso somente a mim", tá. Outra coisa é, às vezes você tá testando um plugin de uma ferramenta, eh, e você ainda tá no esboço dele, ainda tá preview do preview, né. E de repente você vai lá e cai na besteira de falar que qualquer pessoa pode usar e isso acabar dando uma asneira aí dentro do teu ambiente, tá bem? Então muita atenção a isso. E, pessoal, falar de plugins é isso, ok? A parte, mais complicada, vamos assim dizer, é de fato o processo de você parar para desenvolver os seus customs plugins, tá bom? Ô Marcos,
como é que é o tema de ferramentas que não são Microsoft? Olha, eu acabei de te mostrar. Algumas a própria Microsoft já te entrega o plugin pronto, né, para você só fazer as ativações. Em outras, você precisa parar para fazer. E aí, obviamente, para cada cenário, para a tua realidade, para a tua empresa, para cada cenário de como que as coisas estão acontecendo, para cada ambiente, você vai ter plugins para isso ou para aquilo outro. E aí, amigo, que eu posso te falar sobre isso? É parar para pensar, tá? Eu sei de tudo? Não. Eu já fiz plugin para tudo e mais um par de botas? Não, tá? Normalmente eu vivo mais dentro do mundo Microsoft. As ferramentas que eu peguei que não eram Microsoft, algumas já estão aqui nesses plugins que a própria Microsoft fez a mim, e disponibiliza, né, para everyone. E outras eu realmente tive que desenvolver o plugin, porque era uma coisa específica para algum cliente que eu estava trabalhando em cima. É importante também comentar aqui uma outra questão sobre os plugins, que é, ah, percebam que para que você tenha um plugin funcional, tem que ter permissão dos 2 lados. O plugin dentro do Copilot é o que vai ser feito para ligar, mas a outra ferramenta tem que ter a API aberta lá para que você possa chegar e ativar. Então, se não tiver esse match aqui, esse casamento entre o Copilot e a outra ferramenta, se a outra ferramenta não me permitir chegar lá, desculpa, eu não tenho como chegar lá, tá? Também não sei, Marcos, existe plugin? Não sei. Tem que parar para analisar e olhar, tá? Uma coisa que eu posso dizer eu acho muito difícil ferramentas grandes de mercado, que são bastante utilizadas e customizadas, elas não possuírem uma API que te permita chegar lá. Acho difícil, tá? Que algum cenário desse aconteça. Mas pode acontecer. Eu não controlo nenhuma delas, eu sou só o utilizador delas, tá bem? Outra coisa também interessante o Copilot for Security ele ficou disponível para as pessoas no que a Microsoft chama de General Availability, ou Global Availability, né, tá totalmente disponível para todo mundo, no dia 1 de abril deste ano de 2024. Ah, de lá para cá, hoje são dia 10 de julho, ou seja, pouco mais de 2 meses, né, que junho, 1º de abril, 1º de maio, junho e julho, 2, 3 meses, já aumentou demais essa quantidade de customs plugins, ok? Customs plugins não, desculpa, os plugins não Microsoft, tá? Esses que aparecem aqui, ó, não Microsoft. Aqui em cima, o que é Microsoft, a única coisa que eu vi surgir foi o Purview, AI Search e a parte do Firewall e do AF. O restante já nasceu com a ferramenta em Global Availability, General Availability. Agora, esses não Microsoft aqui aumentou demais. Eu acho que tinha 5 ou 6 quando eu comecei a trabalhar, já tem 18, tá bem? Aí eu vou falar uma coisa baseado na minha opinião, tá? É a minha opinião, vale o que vale, pelo que eu tenho visto da ferramenta, isso ainda vai crescer demais pelos próximos meses. A Microsoft ainda vai entregar muita coisa aqui dentro dessa história, tá? Mas para saber disso, só aguardando, só dando tempo e só acompanhando, tá bem? Mas entendam a importância dessa peça chamada plugins ou origens dentro do seu Copilot for Security, porque esta é a ferramenta, essa é a pecinha que vai fazer com que toda a engrenagem funcione perfeitamente bem, tá? Ela é muito importante no meio do caminho, beleza? Pessoal, ficamos por aqui. E, novamente, eu espero que se esse conteúdo foi bom, se ele agregou valor na vida de vocês, no estudo de vocês, deixa seu comentário, deixa o seu joinha, curta, compartilha, tá? Se inscreva no meu canal. Um forte abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.